mandar um beijo pra LKS. Vocês estavam conversando no sábado e eu achei muito interessante. A gente já tava realmente com essa ideia de trazer o Telecat, e aí vocês fizeram a live no sábado. E, e uma coisa que eu acho muito importante que vocês falaram lá, e que eu acho que foi um dos pontos centrais de que fez a gente ter a ideia para a live, é do como o telecat, a palavra telecat, ela acaba se tornando algo ruim, né? Aos ouvidos dos outros. A gente não, que a gente já é macaco velho da história, né? A gente já tá mais do que, do que calejado. Se alguém fala de telecat, a gente gosta mais é que fale. Mas aí eu achei interessante, o Ayrton principalmente estava falando muito em relação a isso. E eu queria, Ayrton, se você pudesse falar um pouquinho nessas suas pesquisas aí. Eu sei que você, inclusive até uma, né, que eu até comentei lá no Twitter, que era, como é que era? Um mau gosto, né, alguma coisa assim, um título de mau gosto, de uma crítica Sim, de um sim, jornal. essa inclusive o cara pagou a língua, porque ele fez essa crítica muito antes de ter todo o, a birra que eu diria que foi surgindo depois com o Telecat. O cara escreveu a crítica do programa, né, que tinha acabado de estrear. Assim, o programa estreou em algum sábado de novembro de 65 na TV Excelsior. E aí, logo em dezembro, ele fez a crítica lá sobre o programa, que era típico do canal 2 da TV que era o TV Excelsior, difícil falar. E falando que era um absurdo, que tinha um monte de violência gratuita e tudo mais. E isso meio que foi sendo. Esse cara pagou a língua porque o programa ele só foi subindo na audiência, ele foi crescendo até chegar em primeiro lugar e crescer os olhos da Globo. Inclusive, é, pelo que eu entendi do que eu tenho estudado, a ideia era ter entrado direto na Globo, mas não sei por que que não deu certo, ou se é uma informação que não está muito bem redondinha lá de trás, mas que quando foi ter a sugestão de entrar do Telecat entrar na TV, que eles teriam feito um teste pra Globo, assim, teriam feito tipo, uma luta teste pra Globo pra ver se eles iam curtir a ideia e tudo mais. Mas aí eu não sei se é. Porque eu só encontrei isso numa fonte, então não sei se é só uma confusão de nomes e tudo mais. Mas aí teve a estreia em. em- Agora eu não me lembro, Mesh, se foi em 63 ou se foi em 65. O Kenny botou aqui no Foi, chat que foi 63. se eu não me engano, foi em 65. Eu acho que foi em 65 que eu tinha ido, porque foi quando a turnê, quando os argentinos vieram pra cá, o Ted Boy veio e Uhum. tudo mais. Mas e aí, por todo o tempo que o Telecat teve, teve no ar, começaram a rolar essas dificuldades, eu diria, entre alguns. E eram principalmente conflitos de interesse. Assim, ninguém, ninguém ficava reclamando assim. Por puramente ser falso o negócio, por puramente ser uma marmelada. Era muito mais por quê? Porque quando começou a passar, o que que aconteceu? Não sei se foi quando foi pra Globo, eu acredito que foi quando foi pra Globo. O que passava na Globo antes eram intervalos entre, tipo assim, imagina hoje em dia quando você vai entrar o Jornal Nacional, tem uma novela antes, vem o Jornal Nacional e vem novela depois. Antes do jornal rolava uns minutos de pancadaria, que era o Vale Tudo, que meio que chegou aqui também junto, tem uma raiz meio parecida com o Telecat, a gente conhece. Mas rolava os Vale Tudos com os Gracies. E aí aconteceu um caso muito peculiar, que foi que em determinado programa, pelo contexto violento, o rapaz quebrou um braço do outro, porque o cara não quis bater. E aí isso foi a gota d'água, mandaram tirar do ar, e logo depois o que entrou no ar foi o Telecat. E aí isso criou uma birra da família Grace com o Telecat, porque perdeu espaço na TV pra isso. Então, eles ficavam nessa de que é um absurdo esse esporte falso e tudo mais. Mas na verdade eles estavam de cotovelo doído, né? Eles estavam com dor de cotovelo.
E aí, obviamente, isso vai gerando uma bola de neve, vai criando todo esse clima ruim que criaram sobre o espetáculo, né? Assim, a gente que conhece, que entende a arte, sabe o que a gente tá vendo, né? Aí as pessoas, eles, desde aquela época, eles tinham a vontade de trazer a grande verdade pra todo mundo. Que aquilo ali é não sei o quê, que é. Ah, as pessoas sabem o que vai acontecer. Eu não sei, quando abro um vídeo da CFW aqui, eu não sei o que vai acontecer no final. Ninguém me conta, ninguém chega no começo do vídeo, "Ah, olha só, o Death Rider vai ganhar. Olha só, o Chavani vai ganhar. Ninguém manda essa pra mim. Pô. Eu vou descobrir depois. Pra mim o que me importa é se a luta vai ser boa ou não. E é isso, né? Então quer dizer. Inclusive, o. Desculpa, Tabata. Não, eu ia falar que desde 1960 a família Grace é. Então tá bom, tranquilo, não tem problema nenhum. Inclusive, para quem é menino novo, tá acompanhando aqui a nossa live, e o Ayrton acabou falando, a TV Alcécio, né? Que diabos é a TV Alcécio? A gente explica. A TV Alcécio, ela foi aí sediada em São Paulo e no Rio de Janeiro e foi inaugurada em 1960 em São Paulo e 63 no Rio de Janeiro. E essa emissora acabou aí funcionando no Brasil até aí meados de 1970, quando a emissora teve alguns problemas financeiros e também algumas relações aí bastante conturbadas com o governo militar na época. Então essa foi a breve passagem, mas muito importante para a televisão brasileira da TV Excelsior. Eu fiz uma pesquisinha rápida aqui, que o Kenny falou sobre o que começou em 63 foi o Dois no Ringue, que era um programa de boxe com o Éder Joff, famoso pugilista. E isso gerou um filhote que foi o Telecat. O Telecat Vulcan começou em 65. Tem até. Depois eu conto, eu não vou ficar falando muito aqui, mas tem o. Tem. Tem a motivação que trouxe isso.